Fala, Critica Brasil! Aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, do canal do mesmo nome, como você já sabe, Vitor Hugo Fernandes, né? O link fica sempre aqui embaixo para quem quiser conhecer. Você já deve estar se acostumando com a minha cara aqui sempre, né? Tenho estado aqui com frequência discutindo sempre alguma questão social. E bom, pessoal, hoje eu estou aqui para discutir a nomeação do ministro terrivelmente evangélico para o STF, que Bolsonaro está tanto, né, prometendo há tanto tempo e agora, enfim, conseguiu, né, que fosse aprovado o André Mendonça, né, para ser o ministro terrivelmente evangélico, que, segundo a propaganda que o Bolsonaro está fazendo, que a bancada evangélica está fazendo e muitas lideranças evangélicas estão fazendo, seria o primeiro ministro evangélico, né, da Suprema Corte brasileira. Eu queria analisar isso sobre dois pontos. Primeiro, sobre a veracidade ou não da informação, e segundo, sobre o porquê que é tão importante para eles ter um ministro evangélico, né, da mesma denominação religiosa que eles. Primeiro, sobre a informação. É uma mentira que o André Mendonça é o primeiro-ministro evangélico, né, que chega à Suprema Corte Brasileira. Já teve outro caso, que foi em 1957. Portanto, há 64 anos antes dele, teve um outro ministro. Então, quem está falando que esse é o primeiro-ministro evangélico está falsificando a história. Inclusive, essa informação aqui é baseada, né, tem um movimento de evangélicos, né, progressista, que é um movimento de evangélicos pelo Estado de Direito, que publicou uma nota criticando essa propaganda que está sendo feita, assinado por diversos pastores, né, assinaram essa nota, né, criticando essa propaganda de dizer que esse é o primeiro-ministro evangélico. Não, não é. Teve outro, anterior a eles, foi nomeado em 1957 no governo do Juscelino Kubitschek, em 1957. Essa pessoa é o Antônio Martins de Vilas Boas, estou lendo aqui, que é um diácono da Igreja Batista e assumiu a cadeira na Suprema Corte em 1957. E o detalhe, quando Juscelino nomeou ele, não foi pelo fato de ele ser evangélico, não. Não foi isso que constou, não foi fator determinante. Juscelino nomeou ele pela competência dele, pelas habilidades dele, pelo conhecimento dele, enfim, pela carreira, né, no campo jurídico que ele tinha. Completamente diferente da nomeação agora do André Mendonça, que é por motivos pessoais, motivos religiosos, né? O André Mendonça é amigo da família Bolsonaro, ex-ministro Bolsonaro, né? Chefe da Advocacia Geral da União, e foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal para agradar a bancada evangélica, para agradar o eleitorado evangélico. Foi uma promessa que Bolsonaro fez às lideranças evangélicas, né? Como, por exemplo, Malacraia, né? E outros que a gente não pode, evita citar os próprios nomes aqui, né? Outras lideranças do tipo, que cobraram do Bolsonaro, né? Estavam cobrando do Bolsonaro a nomeação de um ministro terrivelmente evangélico. E aí foi aprovado pelo Senado, um Senado que é de maioria, né, governista, aliado de Bolsonaro, então passou, chegou lá, ele disfarçou, fingiu que defende ali algumas pautas LGBT, que a gente sabe que provavelmente é um mero fingimento, né, e aí foi aprovado por maioria no Senado, esse Senado que a gente já sabe qual que é, né, a composição. Agora vamos pensar o seguinte, por que é tão importante, né, para Bolsonaro, por que é tão importante para a liderança evangélica ter um ministro que seja da mesma religião que eles, né? O que isso significa na prática? Eles alegam que é um ministro para defender os valores evangélicos, os valores cristãos, né? Os valores da família. Agora, o que significa defender a família? Eu já fiz, né, texto sobre isso, vídeo sobre isso lá no meu canal analisando isso também. O que significa na prática defender a família para essas pessoas? Bom, a família é algo extremamente importante, né? Isso é inegável. A família é uma coisa que estrutura na sociedade. Agora, eles apresentam do seguinte modo: a família está em perigo na sociedade. Precisamos, portanto, defender a família. Por quê? Se a família ruir, se a família afundar, afunda a sociedade como um todo. Então, na perspectiva dele, a sociedade está afundando porque a família está afundando. E aí você tem que ter os evangélicos, né, ocupar os postos principais da sociedade, presidência da República, ministro do Supremo Tribunal Federal, poder legislativo, deputado, por isso eles fazem tanta campanha. Quando eu falo eles, pessoal, também não estou falando aqui dos evangélicos como um todo. Estou falando dessa ala conservadora, que é a maioria, né? Por exemplo, você tem o Republicanos, que é um partido ligado à Igreja Universal. A Assembleia de Deus se organiza politicamente para lançar seus candidatos a vereador. Então existe um projeto de poder por parte desses grupos, particularmente os grupos neopentecostais, né? Tem um projeto de poder. E a intenção deles é o seguinte: o que eles chamam de defender família na prática é se opor a qualquer pauta em defesa da comunidade LGBT, se opor a casamento LGBT, se opor a qualquer política que possa conceder direito ao LGBT, ensino de questão de gênero e sexualidade nas escolas, que é algo que eu já tratei no vídeo anterior, né, discutindo aí a questão da Damares, que utiliza, né, do poder dela para perseguir
né, professores, intimidar professores, que é o que a gente tem sofrido, né, cada vez mais. Então, defender a família na perspectiva dessas pessoas, né, desses grupos ultraconservadores, bolsonaristas, é impedir o avanço de qualquer pauta em prol da comunidade LGBT. É impedir o avanço de qualquer pauta né, de defesa dos direitos das mulheres, dos direitos feministas. É impedir, por exemplo, que venha a ser legalizado em algum momento aí a maconha ou qualquer outra pauta dessa que seja polêmica. Esse é um dos motivos. A gente vai chegar no ponto mais importante mais para o final. Então, tem essa intenção conservadora de se proteger esses valores cristãos, que aliás vale se perguntar o seguinte, né? Por que esses valores, essas pautas são tão importantes, né? Engraçado, parece que nunca entra como pauta desses valores da família e tal, a defesa, por exemplo, acabar com a fome, que Bolsonaro fez o Brasil voltar para o mapa da fome, né? Por exemplo, combater o desemprego. Quer coisa que desestrutura mais a família do que o desemprego? Quer coisa que desestrutura mais a família do que a violência contra a mulher, que acontece muito. E a mulher que mais apanha é a mulher evangélica. Para quem não sabe, pode pesquisar aí na internet. É a mulher evangélica que mais apanha, justamente porque existe uma indução por parte de muitos grupos religiosos, né, de, não denuncia não, resolve aqui dentro da própria igreja, não denuncia não, senão você vai fazer o seu marido ser preso e tal. Né? Quer coisa que desestrutura mais as famílias do que a agressão contra a mulher, que acontece em larguíssima escala no Brasil, do que a violência sexual que as crianças sofrem nas famílias. Né? Porque as violências sexuais, os abusos sexuais que ocorrem no Brasil e em boa parte do mundo, ocorrem nas famílias. Né? E ele se opõe ao debate, ensino de gênero e sexualidade nas escolas, né? Dizendo que isso é assunto da família, quando é justamente na família que ocorre esse tipo de debate. Quer dizer, então parece que a fome, a miséria, o desemprego, violência contra a mulher, o abuso sexual de crianças, né? A desigualdade social, o Brasil é o 8º país mais desigual do mundo, parece que nada disso choca os conservadores. Parece que nada disso coloca uma questão, né, fundamental para a família, para eles. O que interessa para eles é sempre se opor a qualquer direito em prol das mulheres, em prol da comunidade LGBT. Agora, o verdadeiro motivo, para concluir, não é isso não. O verdadeiro motivo é o seguinte: André Mendonça, né, ao assumir agora uma cadeira no STF, ele vai herdar todos os inquéritos do Marco Aurélio. Né? Inclusive inquéritos que investigam Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, aliadíssimo de Bolsonaro. Porque Arthur Lira ele fica fingindo que é oposição ao Bolsonaro, solta uma frase aqui, outra ali na imprensa, né, contra o Bolsonaro, mas no fim das contas, vê quais pautas que ele está defendendo, quais pautas que ele está colocando para votar ali. Né? No fim das contas, o Arthur Lira é um aliadíssimo de Bolsonaro. E o André Mendonça vai receber os inquéritos que investigam o Arthur Lira, de momentos que antes dele ser presidente da Câmara dos Deputados. O André Mendonça vai investigar também inquéritos que investigam, adivinha quem? O Bolsonaro. Que inclusive tem relação também com a mulher, aqueles vários cheques que foram depositados lá na conta da Michelle. E aí a gente consegue entender por que a Michelle Bolsonaro se felicitou tanto, pulou tanto e fez aquele escarcéu todo quando André Mendonça foi eleito. Não é uma questão só de defender valores da família, não. É impunidade mesmo. Né? Eles não estão ali comemorando só que vão defender os valores cristãos, os valores conservadores. Não. É porque André Mendonça vai ser um fiel defensor do bolsonarismo lá no STF. Pode ser que ele age de forma diferente, né? A gente não sabe. Agora, tudo indica que vai ser um capacho do bolsonarismo ali no STF. Então, não vamos nos iludir também com esse papo conservador. Geralmente é um guarda-chuva para esconder o que de fato eles pensam, o que de fato eles querem, que é barrar as investigações contra a família Bolsonaro. Então, pessoal, aquela felicidade toda ali, pode ter certeza. Não é nada de valor cristão, nem nada disso não. O principal motivo é o seguinte, é impunidade. Bom, pessoal, então para quem chegou até aqui agora, que espero que vocês tenham gostado do vídeo, queria convidar vocês, né, como sempre faço, comentar o vídeo aqui, curtir o vídeo, compartilhar o vídeo com outras pessoas e também ir lá conhecer o meu canal, o link fica sempre aqui embaixo para quem quiser conhecer, né? O pessoal tá me vendo aí minha cara com mais frequência, mas queria convidar vocês, quem não se inscreveu ainda, ir lá se inscrever, conhecer meu canal, minhas análises. E enfim, vou estar aqui toda semana com vocês e todas as segundas no programa do Aqui de Noite. Então é isso, pessoal. Um abraço, até semana que vem.